e vamos estudar. João Carlos, acompanha aí com o Nicolas. Nicolas. Não é o Nicolas Cage, não. Isso. Nicolas, veja bem com atenção isso. Nosso irmão ali também, que acompanha esse texto. Genivaldo. Genivaldo ou Genivaldo? Genivaldo. Um nome importante no cenário aí do país. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Naquele dia, isso depois da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Este verso, quando fala aqui, exceto, com exceção de quem? Dos apóstolos. A perseguição veio aos crentes em Cristo, naqueles dias, a igreja primitiva, mas com a perseguição, grande parte da igreja se dispersou, não aguentou a pressão, mas houve um grupo que aguentou e ficou firme ali, sem ser disperso, pregando para viver ou para morrer. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é um pouquinho dos episódios da vida de Saulo. Antes de se converter, era zeloso no judaísmo, não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Entre mentes, verso 4, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Veja que um grupo, os apóstolos, ficaram lá em Jerusalém. E os que foram dispersos não ficaram parados. E isso é uma lição para nós aqui. Irmão Paulo, quando diz assim, que os que não foram dispersos, eles foram os discípulos ou apóstolos, é aqueles 12 que estavam diretamente. Isto. E no caso ainda eram 11 ou já eram 12? Já 12. Já 12. Já com Matias. Né? Exatamente. Então, no caso, esses 12 aqui não saíram. Não saíram. Os outros eram discípulos também. Mas, no caso, foram embora. saíram. Né? Mas não ficaram parados. E os irmãos nossos queridos daqui, pensem nisso. Vocês não podem ficar parados. O irmão Carlos, ao selar hoje a sua fé com Cristo, também não pode ficar parado, porque se parar, cai. Você anda de bicicleta, está tudo bem, está em velocidade, diminui, tudo bem, está em equilíbrio, agora pare uma bicicleta, o que acontece? Cai. Se pararmos, caímos. Irmãos, desde que eu aceitei a Cristo em 1963, eu nunca parei de fazer trabalho missionário. Nunca. Porque se eu não transmito, eu morro. Eu enfraqueço e eu caio. Paulo, eu tinha um acordo com Cristo, um pacto que eu fiz com Cristo, desde a igreja adventista, né? Sim. E nunca me faltou folhetos, porque cada venda que eu fazia no meu comércio, tinha um folheto junto. É isso. Eu não ando sem folhetos. Aquela mala que nós trouxemos, metade dela
são livros, folhetos e a Bíblia Sagrada, metade dela. A outra metade, as roupas batismais que vamos usar. E num cantinho, a minha roupa de usar. Então, qual é a nossa prioridade nessa vida? É eu trazer muitas roupas bonitas, para passear, para aparecer? Ou é a pregação do Evangelho? Espalhar a semente de Cristo, o bom perfume de Cristo. Entendem? Então eu queria conclamar nossos irmãos de Juazeiro do Norte, irmão Aldemir, irmã Maria Pereira, irmão Tiago, irmão Carlos, irmã Carmen, irmão Genival, irmão Nicolas, a unirem forças. Nós não estamos trabalhando por nenhuma instituição, nós não estamos enriquecendo pastor nenhum, nós não estamos enriquecendo nenhuma empresa, nós estamos empenhados na obra de Cristo, daquele que morreu por nós, daquele que nos ofereceu a vida eterna, e nós a temos em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Se eu recebi de Cristo o Evangelho da água e do Espírito, como ele disse a Nicodemos naquele dia, naquela noite memorável: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Há algumas pessoas que dizem: o batismo é um banho. Não é um banho, é um símbolo muito importante de morte para o mundo, sepultamento com Cristo e ressurreição com Ele para a vida eterna. Nascer da água e do Espírito é você entender, Tiago, irmão Carlos, Nicolas, quem sabe em breve, irmão Genival em breve também, para a honra e a glória de Deus. Não é um banho, não é brincadeira. Quando eu me entreguei a Cristo aos 9 anos, foi uma decisão para a eternidade. Não foi uma decisão para durar um mês, um ano. Já dura 59 anos. E eu dou graças e louvores a Deus por isso. Nossos filhos estão nos caminhos do Senhor. Os 3. Nós temos uma filha em Barcelona. Preocupação zero com ela, porque ela foi criada aos pés de Cristo. Eu e Rose demos a ela a educação aos pés de Cristo. Então deitamos travesseiro, dormimos sem nenhuma preocupação com ela, com Débora, porque ela é de Cristo. Débora. Augusto é outro servo do Eterno. Tiago é servo do Eterno. Preocupação zero, porque Rose se dedicou à educação deles. Tanto é que Rose, ela era para ter entrado na faculdade e passou um monte de tempo sem entrar na faculdade, criando, educando, cuidando, ajeitando, orientando. Quando eles entraram na universidade, Rose entrou também na universidade, fez a faculdade dela e os meninos fizeram a faculdade deles. Então, meus irmãos, entregar-se a Cristo, Nicolas, é a melhor coisa desta vida. Não devemos ter vergonha. Os apóstolos não tinham vergonha, tomavam surra, ameaçavam de morte, e eles diziam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é fé, isso é coragem, isso é determinação. Entendem? Vamos ler o verso 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria,
anunciava-lhes a Cristo. E não ficava calado. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Louvado seja Deus. E houve grande alegria naquela cidade. Estão ouvindo? Percebendo? Estão acompanhando o texto? Verso 8, verso 9. Mas veja aqui, por um lado Deus trabalhava e pelo outro Satanás trabalhava. Agora entra a operação de Satanás. Verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Quem gosta de ir para circo, para ver mágica, quem gosta dos programas de televisão que estão cheios de mágica, estão apreciando espetáculos de Satanás. Ah, mas é bonito, o mágico, ele bota lá a mão, pega um negócio. Obra de Satanás. Nós não devemos nos meter com isso. Não devemos nos meter com os estádios, que é outro meio de Satanás. As arenas estão aí, ainda vão ser usadas, como lá em Roma, no Coliseu, foi usado para matar, para perseguir os crentes em Cristo Jesus. Não faltou? Alexandre também de São Paulo uma vez, tem uma praça lá também, tem uma catedral, sabe? Aí ele disse que viu uma ladeira assim, entendeu? Pronto, aí tem uma virada assim, pronto, aí disse que parece que atravessa para outra. Ele disse que acaba sendo de um carro, bem muito de cela, sabe assim, na pedra, e viu um cara pintando o carro. Uma cela mesmo, embaixo da igreja, olha. Aí Alexandre perguntou, você vai ter esse não, porque como é o carro, já disse vai ser usado. Alexandre disse, ó, que virou o filho. Olha aqui a Bíblia. É isso. Acredita, rapaz. Percebe? Nunca vai esquecer, Alexandre. Então, muito bem. Verso 9. Havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava o quê? Mágica. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual... Senta aí. Olá, seja bem-vindo. Maravilha. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito se iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe quem? Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o que mesmo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a virtude de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus, é a onipresença do Eterno, e não um terceiro Deus que desce e que faz isso, que faz aquilo e faz aquilo outro. O Espírito Santo de Deus é de Deus, foi dado a Cristo, e Cristo derramou sobre os apóstolos, e derrama sobre mim e sobre vocês, se permitirmos. Se nós não permitirmos, o Espírito Santo não será derramado. Interessante, né, irmão Paulo? Porque no verso 12, ele já diz que os que iam, ele ia pregando e eles iam aceitando, aí diz que eles iam sendo batizados, né? Então, quando os discípulos ouviram que eles estavam sendo batizados, Sim. é que foram para lá e que eles
O Espírito Santo. Né? Louvado seja Deus. É maravilhoso, é muito Graças complicado. a Deus. E aí vem no verso 15, né? Os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ontem um irmão nosso querido lá da nossa região me mandou um vídeo de um indivíduo chamado Leandro Quadros, que só a misericórdia de Deus, uma pessoa que pega um texto sagrado como esse e tantos outros e diz: olha, o batismo não é em nome de Jesus. E disse mais: se alguém recebe batismo só em nome de Jesus, está condenado a perder a salvação. Deus tenha misericórdia. E ele disse ainda: se alguém não crer no batismo da Trindade, está condenado à perdição e deveria ser disciplinado pela igreja. Meu Deus, tenha misericórdia. Aí eu perguntei ao meu irmão: será que ele consegue dormir sossegado com doses fortes de remédios, ou nem com isso consegue? Porque é difícil uma coisa dessas. Uma pessoa pegar uma clareza meridiana como essa do texto sagrado e dizer um negócio desse. Mas isso não é só aqui, é em todos os evangelhos. Todos os batismos que os discípulos fizeram, todos, sem exceção, foram só em nome do Senhor Jesus. Porque foi Jesus quem morreu por nós. O Pai não morreu por nós, porque o Pai é o único ser do universo que é imortal. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz isso com clareza. Deus não morre. Deus não morre. Invisível. Deus não morre. Deus não morre. Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é divino, sim. Alguém diz assim: ah, vocês não creem na divindade de Cristo? Cremos. Divino, porquanto Filho do único Deus e nosso Salvador. Eu entendi esse verso assim, irmão Paulo. Veja, se eu estiver errado, me diga. Deus é a divindade. Jesus tem a divindade. Perfeito, Porque ele veio de Deus. Ele é a essência, o eterno é a essência. Exatamente. É o único Deus, não há outro Deus além dele. Entende, Nicolas? E essa é a grande diferença que existe, irmão Carlos. Entende? Porque foi que eu disse: não tenho mais condição de crer em uma coisa que não tem base bíblica. Muito bem. Sim. Um irmão da igreja, né? Ele disse: não, mas vocês estão pregando com gente, né? Vocês estão pregando o erro, não sei o que. Rapaz, é muito simples você decidir. Eu desafio: chama o pastor e manda ele batizar um membro só no nome de Jesus. Porque uma doutrina é fundamentada em vários versículos. Sim. Entendeu? Pronto. Tem, só em Atos tem mais de 30 versículos dizendo que o batismo foi no nome de Jesus. Será que está errado? Entendeu? Tipo, não, duvido se o pastor adventista de cada missão, ele batizar só no nome de Jesus, ele é cortado na hora. Olha a prova aí da experiência de Dudu, né? O Leandro Pato que eu falou. Não é não? Se ele disse aí, pronto, Claro. Próximo. Eu tenho aqui a Bíblia israelita. Está aqui a Bíblia israelita. O que está escrito lá em Mateus 28, 19? Ide, fazei talmidim, discípulos, em meu nome, disse Jesus. Percebem? Bate com o verso seguinte. Claro. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, quando eu encontrei a Bíblia israelita, eu fiquei muito feliz com isso. Ô irmão, Jesus está aqui hoje? Está não. Não é dentro do poder, ele está em espírito. Aí você vê que esse espírito é outra pessoa, outro Deus. Não tem Deus. Mostrar aqui o irmão Nicolas. E na Bíblia de Jerusalém, esse versículo, né, que fala na Bíblia, diz que foi alterado. E a prova é isso aí. A Bíblia de Jerusalém. Leia com vontade. Nicolas vai ler o verso 19. 19. Está marcado. Está marcado, é amarelo.
Veja o que diz a Bíblia de Jerusalém, no Mateus 28, 19. Mas eu tenho uma novidade maior do que isso. Pode ler, Nicolas. Não me façam tal entre as pessoas de todas as nações, em meu nome. Amém. Ide, fazei talmidim, no hebraico, No meu nome. em meu nome, todas as nações, em meu nome. Aí ele segue, Nicolas. Leu outro versículo, Nicolas. Nicolas, leu outro versículo. O 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado para sempre. Amém. Já reforça. O outro. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim ou não é, tá? Pronto. Então isso aí bate exatamente. Que é isso que eu aprendi, irmão Paulo. Agora não é ler a Bíblia. Isso. É estudar Estudar a a Bíblia. Bíblia. Comparando verso com verso. É isso Isso. que a gente procura fazer. Agora quer que eu diga uma coisa? Irmão, Jesus mandou um filho, foi o que fizeram com ele? Mataram. Mata agora, quem está espírito. Mata agora. Claro. Então veja, irmãos. Jesus mandou não. Mas vocês querem ver? Isso aí é uma versão israelita, de lá de Israel. Agora, eu conheço mais 79 versões dizendo o que está aí. Percebem? 80 versões. Eu mando o link para quem desejar. Mando o link e você vai ver versão 1, 2, 3, 4, até 80, dizendo que, Tiago, vão, façam discípulos, talmidim em meu nome. E não batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Agora, Jesus, ou Yeshua, ou Yehoshua, no hebraico ou no aramaico, é nome. Espírito Santo não é nome. Pai não é nome. E Filho não é nome. Deus, Yahvé, Jeová. Ou Jeová, ou Yahvé, ou Yehová. Certo? Entendem, meus irmãos? Então vejam que a verdade bíblica é essa. Agora, quem prefere seguir Leandro Quadros, fique em paz, tá? Tem todo o direito. Ninguém vai tirar o direito das pessoas. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Aí diz assim: vendo Simão, porém Simão, Não, que, 17, você pulou. ao 17, E confirma os outros versos atrás. isso, então lhes impuseram as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo, o poder de Deus. Quem recebe o Espírito Santo de Deus não vai transgredir os mandamentos, não vai adorar a Trindade, não vai crer na imortalidade da alma, não vai pagar dízimo a pastores ou a denominações ou a seitas, porque o dízimo ele terminou na cruz junto com o sacerdócio levítico. Tem a Bíblia como um espírito de profecia. E tem a Bíblia como a fonte do espírito de profecia, que não começou em 1844. O espírito de profecia não começou em 1844. O espírito de profecia estava nos profetas desde o Antigo Testamento. 1 Pedro 1, 10 e 11 diz que era o Espírito de Cristo que estava nos profetas. João, na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás, foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Se hoje eu digo, nós cremos na Bíblia, Bíblia é uma coleção de livros, não tem Espírito de profecia, Bíblia. E cremos no Espírito de profecia. Isso é uma aberração teológica. O Espírito de profecia está na palavra de Deus. É uma base, não é? É só a base, né? Que nós temos
o espírito de profecia. Tem base na palavra de Deus. Aí Está- vai então isto. a mesma coisa que nós acreditamos na palavra de Deus, não no espírito de profecia, porque só dá a O base. espírito de profecia é a própria Bíblia. Bíblia. Tudo foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. Tem Eu não digo outros assim, para mais. dizer um só. Era o Porque espírito. na Bíblia, na palavra de Deus, não é? É a mesma coisa da primeira profecia que foi profetizada sobre a volta de Jesus. Desde Não é Enoque. Gênesis? Não foi Em Gênesis? Gênesis. Quando diz que Desde já na Enoque. cabeça da serpente? Sim. Não é? Isso. Então ali já foi uma profecia para quando? Isso. Para quando Jesus viesse. Isso. Né? Exatamente. E diz lá também em Hebreus que Enoque, o sétimo depois de Adão, já pregava sobre a volta de Cristo. Aham. E em Gênesis 3,15 fala que por inimizade entre ti e a mulher. É profecia. Paulo foi para a ilha de Patmos, o cara do testemunho, né? Por causa do texto de Ninguém estava Paulo. lá com ele, inspirando ele, escrevendo nas pedras, em circunstâncias difíceis dele. Quem era que estava com ele? O Espírito de Cristo. Exatamente. O Espírito de Estava Cristo. com ele, aquele muito acovardão na fornalha, os três acabou foi, mas Jesus estava lá. Estava lá. O espírito de profecia não são livros à parte. Não. Entende? Nós aprendemos errado. Temos que admitir isso. Vamos em frente. Vendo, porém, Simão, verso 18. Quantos minutos já passaram? Porque Já são 11h30. 11h30 era a hora de eu terminar. Então vamos fazer uma leitura mais rápida. Eu leio todo e depois então a gente comenta. Verso 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele pensou que fé tem a ver com dinheiro. Imagine, irmãos, eu vim lá de Juazeiro, de Petrolina, aí depois chegar aqui: ó, irmãos, vou fazer aqui uma vaquinha para vocês me darem dinheiro para cobrir minhas despesas. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não tem nada a ver, porque Deus já me deu a condição de vir com alegria. Agora, se eu não tivesse de jeito nenhum, eu dizia: ó, irmãos, eu não posso, eu sou pobre, não tenho nada, eu estou em dificuldade, vocês podem mandar minha passagem? Eu venho. Tudo bem, não tinha crime nisso. Agora, fé não está relacionada com dinheiro. Irmão, e outra coisa aqui, ó. No verso 19 que o irmão acabou de ler, o Simão que tinha escutado o discípulo Filipe pregando, certo? Eles chamam o quê? O Espírito Santo de quê? De poder. Correto? Sim, este poder. Isso, Né? poder. Pagar para receber Esse poder. Muito bem. Mas Pedro já responde no 20, o quê? Ele já chama de o dom de Deus. Lê aí para ver se É isso mesmo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro não estava envolvido em negócio. Quem está na fé não está envolvido em negócio. Quem vem para o Evangelho, para ter prosperidade, para ver milagre, para ver cura, para arranjar namorado, está errado. Não é para isso o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo, ele era Saulo, e teve encontro com Cristo na estrada de Damasco, e aí ele foi para lá, para Damasco, Deus chamou Ananias e disse: vá lá encontrar com ele. Ananias disse: Deus, por favor, meu Deus, não me deixe fazer um negócio desse, esse homem veio para cá para nos matar. Ele disse: vá, isso é um vaso escolhido. E aí ele vai e diz: irmão Saulo, olha que coisa maravilhosa. Mas ele não deu a Saulo: olha, você agora vai ter prosperidade, acabaram-se os problemas da sua vida, Saulo. Ele disse: olha, Deus mandou falar, importa que você tenha muitas tribulações por causa do meu nome, nome de Cristo, Filho de Deus. Ele não foi oferecer prosperidade, irmão.
armas para o apóstolo Paulo, de jeito nenhum. Oferecer guerra santa. É, exatamente. Então, vamos em frente. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, que é o que a irmã realçou ali. O Espírito Santo é um dom de Deus. Temos conversado com o Tiago assim, por isso que a gente já leu, eu até concordo com o que a Ellen White disse, tem um livro, o Espírito Santo, que ela diz assim, que o Espírito Santo não pode ser definido, porque é algo que Deus nos deu, certo? É algo que Deus nos deu, pode ser tudo, é o poder de Deus. Poder de Deus. Aí eu digo a Tiago assim, Tiago, Isso, é virtude. tudo bom que vem de De Deus. Deus, tá certo? É assim. A luz. Né? A luz de Deus, Tudo de bom que vem de Deus. a visão, o discernimento espiritual, minha gente. Exatamente. Discernimento espiritual. O que é que pode dizer ao irmão Carlos? Olha, irmão Carlos, tal coisa que você está observando não é boa. Isso é o Espírito Santo de Deus falando. Mas não é uma pessoa ou outra além do Pai que está lá dizendo: olha, irmão Carlos, não sei o quê. Eu ouvi uma. Não, é Deus quem nos fala por seu Espírito. Entende? Aí diz mais aqui no verso 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22. E aí Pedro disse: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Vejam, irmãos, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, vamos pensar em evangelizar. Não vamos ficar parados. A irmã Maria falou aqui do seu testemunho bonito de ir falar. Cada um faz como pode. Se eu posso ir mais longe, eu vou mais longe. Se eu posso só pregar ao vizinho, ao parente, ao amigo, tudo bem. Se eu posso fazer como a irmã Carmen, evangelizando pelo Zap, eu faço muita evangelização pelo Zap. Eu converso diariamente com umas 500 pessoas, 1000 pessoas, mas não é uma por uma. Às vezes eu faço uma lista de transmissão, mando uma mensagem, peço a opinião, respondo, entende? Não passo o dia no Zap, mas é uma forma de evangelizar. Conversar com a pessoa, dar estudo bíblico pelo Zap, né? Tudo isso é possível. Aí eu vou concluir lendo a experiência de Filipe e Eunuco. Não vou me demorar nela, porque vamos fazer só uma leitura e o texto é autoexplicativo. Um anjo do Senhor, veja, um anjo, falou a quem? Filipe, que era um evangelista. Não era remunerado por ninguém, não era parte de nenhuma instituição. Ele era servo de Cristo. O que foi? Dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O anjo disse isso a ele. O que é que ele fez? Ficou quieto, sentadinho, foi dormir um pouco. O que é que ele fez? Ele se levantou e foi. Amém. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Olha, irmãos, ele viajou aqui, sabe quanto? Entre 2.500 e 4.000 quilômetros. Da Etiópia até Israel. Em linha reta, eu vi no mapa, dá 2.500 quilômetros. Fazendo curva para cá, para lá, 4.000 quilômetros.
E ele foi para Jerusalém para adorar. Deus tocou nele. E aí ele foi para lá. Ei, irmão Paulo, deixa eu me intrometer aqui. Esse eunuco é como se fosse uma Maria Pereira da vida, que estava na igreja católica e adorava a Deus com sinceridade, mas errado, porque não conhecia. Sim. Não é assim? É isso. Então o eunuco, ele adorava, que ele foi adorar. Sim. Só que aí, por que que o anjo mandou que Filipe fosse? Para explicar a verdade, que aí ele foi e o que Isso. aconteceu? Corretíssimo. Não é assim, não? Ele não tinha ainda conhecimento sobre Cristo. Aham. Ele não tinha ainda aceito Cristo como seu Salvador. Nem sabia que Cristo existia. Mas o Espírito de Deus falou com ele: vá lá em Jerusalém, porque lá é o povo judeu, e a salvação vem dos judeus, como Cristo disse. Não que os judeus salvem, mas Cristo nasceu entre eles para essa salvação. E ele foi para lá para adorar. Mas ele não sabia bem as coisas. Ele estudava as profecias, ele conhecia o livro de Isaías, né? E aí ele foi e chegou lá e nem receberam o livro. Sabe por quê? Existe uma própria determinação lá no Antigo Testamento, na Torá, dizendo que eunuco não pode entrar no templo. Já vi isso aí. Agora sabe por quê? Existem vários tipos de eunuco. A Bíblia fala sobre isso. Já vi, já vi. Eunucos que nasceram eunucos, eunucos que foram castrados, eunucos que foram feitos eunucos para oferecer a ídolos e coisas desse tipo. E por isso havia proibição. Mas Deus não rejeita ninguém. O homossexual, que Deus não aprova, mas Deus ama a pessoa e quer resgatá-la para o caminho certo. A gente não pode zombar de um homossexual, desmoralizá-lo, humilhá-lo, nada. Ainda ontem nós encontramos com uma dessas pessoas na rodoviária, conversamos com ele, oferecemos um curso bíblico a ele, eu e Rose já estava conversando com ele, e nós dissemos a ele: Deus ama você. Agora Deus quer lhe dar a salvação, a eternidade, fora desse caminho, evidentemente. Percebem? A questão da gente... Não podemos humilhar ninguém. Deus, Ninguém. né, irmão Paulo? A questão da gente pedir a Deus para aprender a separar o pecado do pecador. Claro, Deus ama o pecador. Claro. Não ama o pecado. E é isso que a gente tem que dizer, né? a gente não pode fazer como o Papa fez num desses voos dele, que um homossexual foi lá conversar com ele e ele politicamente disse: quem sou eu para condená-lo? Olha só, o mundo todo bateu palma, né? Olha, está vendo? O homossexual, o Papa não condenou. Mas não é por aí. Você tem que dizer: olha, eu não vou lhe humilhar nem lhe ofender. Sabe o que é que ele diz aí, irmão Paulo? Porque ele sabe que a maioria do povo não gosta de ler e esquadrinhar e buscar. Porque lá tem um site Vaticano lá dizendo que o Papa diz é como Deus. Ele disse um anjo. Agora ele vacilar no céu, ele se comunica. Claro, está escrito em Gálatas capítulo 1. Ele diz assim que eu como também não. Gálatas capítulo 1. Seja excomungado. Seja anátema. Muito bem. Então nós temos que dizer: olha, Deus ama você, mas Deus tem um caminho muito melhor para você. Com a educação. Eu não posso chegar e dizer: quem sou eu para lhe condenar? Eu também sou errado, né? Claro que eu não posso condená-lo, nem achá-lo pior do que eu, mas eu tenho que dizer a ele que há um caminho melhor. E esse caminho melhor é Cristo, é a verdade. É homem sendo homem e mulher sendo mulher. Se o homem não quer casar com ninguém, não casa. Agora, ele não pode ser mulher e nem a mulher pode ser homem. E nem a mulher pode se casar com outra mulher. Um dia desse eu estava na academia e vi duas mulheres lá se penteando ali eu na bicicleta, né? Aí eu disse: vocês são irmãs? Ela disse: não, nós somos casadas. Uau. Meu Deus, tomei um susto. Eu tomei um susto. Eu disse: Rose, acabei de ouvir isso.
Deus tenha misericórdia. Duas mulheres. Vocês são irmãs, não é? Não, nós não somos irmãs. Nós somos casadas. Aí eu disse, nossa, me refiz do susto. Eu disse, vocês são muito parecidas. Aí ela disse, ah, que bom, sorte minha que eu pareço com ela e tal. Quer dizer, isso é o fim. Isso é o fim. Isso é um plano de Satanás. Percebe? Muito bem. E por que de Satanás? Porque imagina, toda mulher se casando com mulher, todo homem casando com homem. O que é que acontece com a raça humana? Acaba. É isso que Deus destruir. Mas Deus não promete uma nova criatura, um novo mundo, ele já está mostrando. Na hora que a autoridade todo mundo diz, é esse nosso Deus. E agora não, que é o anticristo. É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá? Então, eis que eu estava falando sobre o eunuco que foi a Jerusalém para adorar e não deram nenhum valor a ele. Não foi isso? E ele estava voltando para casa humilhado. Que tristeza. Viajei 2.500 quilômetros, talvez 4.000 quilômetros, e vou voltando sem adorar a Deus. Mas Deus o conhecia seu coração. E disse aqui, o anjo do Senhor falou com Filipe, vá até tal lugar, assim, assim, e ele foi aquela estrada. Ele estava de volta, verso 28, e assentado no seu carro, vinha lendo quem? Isaías. O profeta Isaías. Então disse o Espírito, primeiro foi um anjo do Senhor, agora Espírito. Percebem que são sinônimos? Espírito não significa aqui terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não é isso. Já está dito aqui que era um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor. E aí ele diz mais, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu. Aí ele lê o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? O evangelista fala. O evangelista é ousado. Ele não fica só olhando. Ah, que bonito, você está lendo aí, tá bom. Não. Você entende o que você está lendo? Quer que eu ajude? Quer que eu converse com você? Aí ele disse, verso 31, respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a quem? A Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que seja batizado? Filipe respondeu, o que mesmo? É lícito, se crês de todo o coração. Olha que coisa maravilhosa. E respondendo ele disse, creio, o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. É uma parte que eu acho assim maravilhosa essa parte. Sim. Porque ele disse crês de todo o coração. Quer dizer, Filipe contou uma história bem grande para ele, com certeza. Sim, sim. Não é assim? Sim. Mas aí o que ele disse, crês, e ele disse, creio. De quê? De Jesus é o Filho de Deus. Maravilhoso. Ele não falou de um Jesus que é Deus, Não, de jeito nenhum. mas Jesus é o Filho de Deus. E é nesse nome que se batiza, não é? E aí vem dizendo o verso 38, então mandou parar o carro. Era um homem rico, era um ministro da economia da Etiópia, lá da rainha Candace, né? Ministro das finanças, era como se fosse Paulo Guedes,
que é um grande economista, né, do país, e graças a Deus, o país, numa crise imensa que a gente está vivendo, está conseguindo ainda andar com as suas pernas. E está numa situação melhor do que muitos países do mundo, inclusive da Europa. Né? Graças a Deus, né? Sem roubo e outras coisas, está se fazendo alguma coisa. E esse homem, o eunuco, era um ministro Paulo Guedes. Não sei se era tão eficiente, mas era assim. E aí diz aqui o texto 39: quando saíram da água, o que aconteceu? O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho com triste, cheio de júbilo, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Deus me deu a graça também de ir com Rose a Cesareia, né? E a gente viu ali Cesareia, né, de Filipos. Meus irmãos, que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Que nós também tenhamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que nós nos disponhamos a evangelizar, porque é uma questão de vida ou de morte. Se eu não evangelizar, eu vou morrer espiritualmente. Viu, Tiago? Irmão Carlos também. Nicolas. Irmão Genival. Vamos pensar nisso. E que decisões possam ser tomadas para Cristo ainda hoje. De Deus. Exatamente, Tiago. E Nicolas pense também na possibilidade de, juntamente com seu papai, também descer as águas batismais, em nome do Senhor Jesus Cristo, rejeitando, irmão Genival também, rejeitando o batismo trinitariano, que é o batismo da igreja do último anticristo, chamada ecumenismo, que está unindo aí todas as igrejas debaixo do guarda-chuva do papado, dando a elas riqueza, posição, espaço na mídia e muito poder. Mas é um poder que tem os seus dias Não faltando, contados. senhor, o senhor já sabe, já foi, né? Anulado o decreto do negócio de protestantismo, né? Sim, Não tem uma mais reforma protestante. protestante. Então, sim, se os crentes são protestantes, né? Só tinha aquele homem, né? Isso. Se é um protestante e agora são mais, o que é? São da Por isso que ele vai reclamar. Como seus. Exatamente. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Amém. Irmão Nicolas, qual será a sua resposta? Irmão Genival, qual será a sua resposta diante de Cristo? Pensem nisso. Cristo está às portas. Não há futuro aqui, senão em Cristo na eternidade. Amém. Amém? Deus seja louvado.